Desculpa. Assim como usaram no Pirara. Qual foi a culminância? A gente vê, cadê a oposição entre Lula e Bolsonaro? Um entrega para o Elon Musk, o outro fala entregar para a Alemanha. A gente tem que ter um pré-candidato que fale do Brasil para os brasileiros. Não do Brasil para o Elon Musk, não do Brasil para o chanceler alemão. A gente precisa de alguém que fale do Brasil para os brasileiros. Independente de ser de esquerda, de direita, de centro, o que for. A gente precisa de alguém comprometido com ideias nacionais. Pode ser liberal, pode ser socialista, pode ser o que for. Pode ser conservador, social-democrata, comunista, seja lá o que for. Mas tem que ter a questão nacional como centro. A questão nacional tem que ser o filtro, tem que ser a nota de corte. Porque se o político não tem a questão nacional como seu objetivo, qual é o interesse dele em ocupar um cargo de representação institucional do Brasil? Não é um interesse brasileiro, sem dúvida. E se não é um interesse brasileiro, ele não pode querer se candidatar. Ele não tem o direito de se candidatar e ainda menos de ser eleito. O Rodrigo Amon Hackemer falando, difícil um liberal nacionalista. Às vezes acontece. Por exemplo, a gente teve, um Carlos Lacerda, que era liberal, mas não era entreguista. Carlos Lacerda, inclusive, era contrário à desnacionalização dos recursos econômicos do Brasil. Carlos Lacerda estatizou a CTB, para tirá-la do controle do Canadá. E era um liberal. A gente teve assim, o Castelo Branco também. Embora eu tenha algumas ressalvas ao Castelo Branco, é o presidente militar assim, que eu mais tenho ressalvas, mas ele era um liberal, sem dúvida, mas não era entreguista. Tanto é que quando teve uma missão de um grupo científico, de um grupo de cientistas de Washington, para a Amazônia, ele vetou a entrada do grupo e falou que as pesquisas na Amazônia deveriam ser feitas por brasileiros. E era um liberal. É raro ter um liberal nacionalista, mas às vezes acontece. Hoje em dia eu não sei quem seria um representante do liberalismo nacionalista. Eu acho que hoje em dia não tem mais. Antigamente até tinha, alguns, poucos. Mas hoje não tem nenhum, não que eu conheça. Que contexto é esse de cancelar Lula por matéria de fórum? Já enviou questionamento diretamente ao Lula sobre esse assunto? Eu não tenho o que questionar. O questionamento que eu tenho a fazer ao Lula é o seguinte: por que você falou isso? A revista Fórum é uma revista alinhada ao Lula, uma revista de apoio ao Lula. Não ia publicar uma mentira sobre o Lula. E eu não estou cancelando o Lula, eu estou cobrando dele, enquanto cidadão brasileiro. Estou cobrando ele do porquê ele tem um posicionamento contrário aos interesses do Brasil. Por que ele está falando em entregar metade do território brasileiro para o chanceler alemão? Eu, como cidadão brasileiro, tenho o direito de questioná-lo, sim. Assim como eu tenho o direito de questionar qualquer um que defenda uma merda dessa. Não, eu não vou enviar o questionamento diretamente ao Lula, porque ele já falou abertamente sobre isso. O meu questionamento direto ao Lula vai ser não votar nele. Essa vai ser a minha forma de questionamento, a forma que eu, como cidadão, tenho de expressar o meu repúdio a essa posição dele. É uma posição contra o Brasil. Não, José Bonifácio não era liberal. Muito pelo contrário. José Bonifácio era da tradição cameralista europeia. O que era a tradição cameralista europeia? Era a tradição de considerar a economia como um assunto de governo. Ou seja, então as principais iniciativas econômicas partiam do governo, partiam das câmaras administrativas governamentais.
O José Bonifácio, inclusive, era mais estatista do que qualquer outro que nós. Era mais estatista que o Getúlio, mais estatista que o Geisel, mais estatista que qualquer um desses aí. Né? Porque ele vinha de uma tradição de pensamento e de ação que considerava a economia como um instrumento da política, como uma extensão da política. Então, a economia para ele era movida pelo governo. Não à toa que o José Bonifácio propôs a Direção Geral de Economia Pública, que seria um órgão governamental para fazer praticamente tudo no Brasil, desde obras de infraestrutura até estabelecimento de indústrias e de produção agrícola. Tudo isso pertenceria ao Estado dentro da concepção do José Bonifácio. O liberalismo veio como uma reação contrária a essa tradição cameralista que o José Bonifácio defendia. Exatamente. Inclusive, quem fechou a maçonaria no Brasil foi o José Bonifácio. Olha, até onde eu sei, a independência do Brasil foi assinada no prédio onde funcionava o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Eu não sabia que foi assinado em Niterói, mas vou até procurar melhor, vou até procurar mais para saber melhor sobre isso. Com certeza, o Enéas sim era um nacionalista de verdade, assim como nós temos hoje o Aldo Rebelo. Né? O Aldo Rebelo hoje de todos os pré-candidatos que estão aí, é o que melhor coloca a questão nacional. É por isso que terá o meu voto. De todos os pré-candidatos aí, é o único que me agrada verdadeiramente. É o único que tem um pensamento, uma ação condizente com os interesses nacionais, condizente com o que o Brasil precisa para se erguer enquanto nação, enquanto potência. E para o Brasil se erguer enquanto nação, enquanto potência, vai precisar da Amazônia. Não só pela Amazônia constituir metade do território brasileiro, mas por ter todos esses recursos que o Brasil precisa para se desenvolver. E mais do que isso, a Amazônia constitui o eixo de integração brasileiro e sul-americano. A integração sul-americana passa necessariamente pelo desenvolvimento e pela integração da Amazônia. E para isso o Brasil vai ter que ter uma política soberana acerca da Amazônia. O Brasil vai ter que ter uma política, uma estratégia política própria para utilizar a Amazônia em seu próprio benefício. O Brasil vai precisar se realizar como nação amazônica e, ao mesmo tempo, integrar a Amazônia ao restante do Brasil para que essa continentalização do desenvolvimento, para que esse espraiamento do desenvolvimento sobre o nosso território potencialize o nosso crescimento e faça com que o Brasil tenha condições de se alçar à condição de potência. E, além disso, a integração amazônica é fundamental para o Brasil se integrar com seus vizinhos. Ou seja, para a doutrina Monroe ser superada, para a hegemonia estadunidense na América do Sul ser vencida, precisa necessariamente de uma estratégia brasileira de integração da Amazônia e também uma geopolítica pan-amazônica envolvendo todos os países amazônicos, ou seja, além do Brasil envolvendo Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, para que a América do Sul se integre em torno da proteção da Amazônia, em torno do desenvolvimento da Amazônia e a utilize como mola propulsora da autonomia geopolítica, de forma que esses países não fiquem mais reféns dos Estados Unidos. Então, o desenvolvimento da Amazônia é fundamental tanto para proteger a Amazônia, para protegê-la da cobiça internacional, quanto para alçar os países amazônicos a uma posição de maior relevância internacional, para que os países amazônicos formem um bloco internacional, um bloco geopolítico liderado pelo Brasil e consiga fazer os seus interesses prevalecer
num contexto mundial cada vez mais marcado pela multipolaridade. Opa, Rogério falando aí que chegou aos 10 mil. Muito bom aí. Depois vamos até fazer uma transmissão específica aí para comemorar esses 10 mil. Agradeço a todos aí, agradeço a todos os amigos, a todos que nos assistem, a todos os que compartilham, a todos os que dão força aí para o Brasil independente. Agradeço aí ao Rogério, que muito contribuiu para chegar a essa marca de 10 mil. Agradeço também ao comandante Farinaso também, que fez um belíssimo trabalho aí de divulgação do canal Brasil Independente. Né? Agradeço a todos vocês aí que são parceiros do canal e contribuem para que o canal cresça e para que esse debate sobre a questão nacional ganhe cada vez mais força, o que vai ser fundamental para o Brasil se firmar como nação e para o Brasil realizar todas as suas imensas potencialidades que nós temos o direito de ver se realizar. Excelente comentário da André. Brasileiro tem medo de integração na América Latina, tem preconceito com a língua espanhola, prefere o inglês e medo de comunir. Exatamente. De comunir, eu deixo de lado essa questão, porque existem outras formas da gente se organizar. Né? Mas a respeito do resto, sim, com certeza. Né? E por que o brasileiro tem medo de integração na América Latina? Porque o brasileiro ele não vê o Brasil como parte da América Latina. Principalmente as elites intelectuais, que são quem tem consciência disso, elas preferem ver o Brasil como uma extensão da Europa ou dos Estados Unidos, uma extensão civilizatória. Né? E quando se vê dessa forma, coloca-se o Brasil como se fosse um apêndice da Europa, sendo que o Brasil é maior do que a Europa. Então, como é que o Brasil, sendo maior que a Europa, pode ser um apêndice dela? E quando se coloca o Brasil como apêndice da Europa, tende-se a interpretar a realidade do Brasil conforme os critérios, as categorias, as temáticas formuladas na Europa, formuladas nos Estados Unidos. Ou seja, e não se vê que o Brasil tem uma realidade específica. Embora nós tenhamos recebido elementos europeus, sim, nós fomos formados por elementos europeus das mais diversas matrizes, não apenas a matriz ibérica, que é a principal, mas também a matriz italiana, a matriz germânica, a matriz eslava, que é importante para a formação demográfica, a formação étnica do país. Mas quando eles chegaram aqui, eles formaram uma outra coisa. Né? Nós recebemos influência da Europa, mas nós não somos um brotamento da Europa. Né? Nós não somos um prolongamento da Europa, nós somos uma outra coisa. Nós somos uma outra coisa que tem uma realidade própria que, portanto, deve interpretar a sua realidade, a nossa realidade de uma forma autônoma, de uma forma própria. Né? A gente não pode pegar as categorias da Europa e aplicar de forma automática aqui, porque elas elas foram criadas para outras realidades, para outras latitudes, para outros contextos, para outras circunstâncias que não são as nossas. Né? Nós temos outros contextos, outras circunstâncias. Né? E o nosso contexto, a nossa circunstância é de um país americano, e mais especificamente latino-americano e sul-americano. Então nós temos que ver o mundo a partir da América do Sul, não ver o mundo a partir da Europa ou dos Estados Unidos. Nós temos que ver o mundo a partir da América do Sul. E o Brasil é o cerne da América do Sul. Tanto pela forma geográfica do Brasil ser a mesma da América do Sul, ou seja, o Brasil formou a América do Sul. A formação da América do Sul é absolutamente dependente da formação brasileira, e o Brasil ocupa grande parte da América do Sul. O Brasil é o líder da América do Sul. O Brasil é a liderança natural da América do Sul. E o Brasil tem que se colocar como tal. Tem que se colocar como potência sul-americana, potência sul-atlântica, potência amazônica. E não como um reflexo da civilização europeia. Porque nós não somos isso, nós somos muito mais do que isso. Então, nós temos que pensar a política brasileira conforme a nossa realidade de país sul-americano. E pensar a realidade de país sul-americano passa por pensar a realidade do Brasil como país amazônico.
Porque grande parte da América do Sul é formada pela Amazônia e metade do Brasil é formada pela Amazônia. Então, a gente tem que pensar em Amazônia não como aquilo que está lá longe, mas a gente tem que pensar a Amazônia como metade do nosso território. E a gente tem que pensar a Amazônia como eixo de integração sul-americana a partir da liderança do Brasil. Assim, e por isso que proteger a Amazônia da cobiça internacional é tão importante, porque isso significa proteger a nós mesmos, isso significa nos proteger. Porque sem a Amazônia não tem Brasil. Sem a Amazônia, o Brasil desaparece como nação. Sem a Amazônia, o Brasil não tem como manter a unidade do que lhe restar. Porque a partir da Amazônia, outros países infiltrarão seus interesses em outras regiões do Brasil e aí o país se pulveriza. Foi isso que o Barão do Rio Branco impediu ao anexar o Acre ao Brasil, pelo Tratado de Petrópolis, de 1903. O Barão do Rio Branco, um dos maiores estadistas brasileiros, porque além de ajudar a definir os contornos finais das fronteiras brasileiras, tirou os Estados Unidos da América do Sul, tirou os Estados Unidos da nossa Interlândia, dos rincões da América do Sul. O que aconteceu? Aquela região que hoje é o Acre, aquela região era da Bolívia, como todos sabem, e a Bolívia vendeu aquela região para o Bolivian Syndicate. O Bolivian Syndicate era um consórcio estadunidense formado pelas principais companhias financeiras e industriais dos Estados Unidos. Ou seja, a Bolívia vendeu boa parte do seu território para o capital estadunidense. Agora, vocês imaginem o risco que era os Estados Unidos terem um enclave no coração amazônico. Imaginem o risco que seria os Estados Unidos manterem um território seu, um território privado seu, no meio da Amazônia. Além daquela região se constituir numa colônia estadunidense, além daquela região virar uma plataforma para os interesses dos Estados Unidos, viraria uma plataforma para a expansão dos Estados Unidos para o restante da Amazônia. Aquilo que os Estados Unidos tentaram na década de 1840, ao enviar americanos para cá, eles iam conseguir com o Bolivian Syndicate. É aí que entrou a habilidosíssima ação diplomática do Barão do Rio Branco para comprar o Acre, anexar o Acre ao Brasil e tirar os Estados Unidos da Amazônia. Ou seja, o Barão do Rio Branco, ao anexar o Acre, ele garantiu a soberania brasileira sobre a Amazônia e garantiu a integridade de todos os países amazônicos. O Barão do Rio Branco foi um dos maiores estadistas do Brasil e um dos maiores estadistas da América do Sul, porque garantiu que a América do Sul não fosse controlada pelos Estados Unidos. A Bolívia entregou o Acre para os Estados Unidos. O Brasil que foi lá e falou assim, não, vamos pegar isso aqui, vamos chegar a um acordo, já que a Bolívia não quer o Acre, o Brasil quer. Já que a Bolívia não está mais em condições de proteger a Amazônia dos Estados Unidos, então o Brasil vai tomar essa iniciativa e vai cumprir esse papel, e efetivamente cumpriu. Porra, nem se compara Rio Branco com Itamaraty de hoje. Nem se compara. Não tem comparação. Rio Branco foi um estadista. Itamaraty de hoje... Sei lá, o que é o Itamaraty de hoje? Não sei. Boa pergunta do Lucas Agostinho. A Transamazônica não é uma via importante, é uma via fundamental. Ela não é importante, ela é essencial. Ela não é importante, ela é importantíssima. E por que ela está abandonada pelos governos federais? Porque não existe a prioridade dos governos federais em integrar a Amazônia e incorporá-la à dinâmica econômica, social, demográfica do restante do Brasil. Essa é a explicação.
A Transamazônica existe, ela está lá, mas ela está incompleta e grande parte dela não está asfaltada por falta de vontade política de integrar e desenvolver a Amazônia. Porque a vontade política predominante prefere entregar a Amazônia para onde do que ter uma política de expansão brasileira nela. Exatamente, Renato. Concordo plenamente. Boa noite, Moisés. Concordo plenamente, Andréia. Esse negócio de colocar a culpa do baixo crescimento em imposto e burocracia, isso é uma distorção completa da realidade. O Brasil não cresce não é por causa de imposto. A gente já discutiu isso aqui num outro programa específico sobre imposto. O Brasil tributa mal, tá? Mas o Brasil tributa muito a produção e tributa pouco a especulação. E a carga tributária do Brasil, quando a gente decompõe, a gente vê como ela é desigual, porque é uma carga tributária que incide basicamente sobre a classe média e não sobre o rico, e particularmente sobre o rico financista. O rico financista não paga nada no Brasil. Então a gente precisa rever a estrutura tributária não para aumentar ou diminuir, mas para torná-la mais compatível com o desenvolvimento do país. E sim, a principal razão do Brasil não crescer é porque o Brasil entrega os seus recursos estratégicos para o estrangeiro. E o estrangeiro não tem interesse em desenvolver o Brasil. Só quem tem interesse em desenvolver o Brasil é o Brasil. Então, agora, se o Brasil entrega tudo que tem para o estrangeiro, aí ele não vai ter os meios institucionais para se desenvolver. Excelente ideia aí do Diego. Eu estou preparando aí uma série sobre os governadores malditos. Ou seja, os governadores que tiveram uma grande importância para a estruturação dos seus estados, tiveram uma grande importância para o país, mas por motivos de várias ordens acabaram sendo demonizados e satanizados e o seu legado esquecido. Então a gente tem aí o ACM na Bahia, a gente tem o Sarney no Maranhão, a gente tem o Maluf em São Paulo, que eu já fiz um vídeo sobre ele, a gente tem o Lacerda, quando ele foi governador do estado da Guanabara, que é a atual cidade do Rio de Janeiro. O Carlos Lacerda foi importantíssimo. O Carlos Lacerda foi o melhor governador que o Rio de Janeiro teve. Do Brizola nós também já falamos aí numa transmissão recente, a penúltima transmissão. Né? Então essa série aí de governadores malditos vai ser muito importante aí para a gente ver a tradição política que o Brasil jogou fora, mas que o Brasil precisa recuperar se quiser voltar a crescer, a se desenvolver, a se estruturar. O Rodrigo foi um dos primeiros inscritos, se não me engano, desde março, abril de 2020. Muito obrigado, Rodrigo. Tamo junto aí. Como é que o Estado nunca fez nada por aqui? Quem foi que desenvolveu a indústria de petróleo do Brasil? Foi o Estado. Quem é que eletrificou o Brasil? Foi o Estado, através da Eletrobras. Quem é que desenvolveu a telefonia no Brasil? Foi o Estado, pela Telebrás. As teles privadas só pegaram todos os investimentos que a Telebrás tinha feito. Né? Quem foi que construiu rodovia, ferrovia no Brasil? Sempre foi o Estado. Quem foi que construiu o aeroporto no Brasil? Sempre foi o Estado. Quem é que fez toda a estrutura de saneamento? Foi o Estado. Quem é que fez toda a estrutura de educação básica e de saúde? Foi o Estado. Quem é que fez toda a infraestrutura no geral do Brasil? Foi o Estado. Quem é que fez as indústrias de base no Brasil? Foi o Estado. Havia siderurgia antes da CSN? Não. Quais eram as maiores siderúrgicas brasileiras? CSN, Usiminas, Cosipa, todas elas estatais. Quem foi que levou a indústria para o Nordeste? Foi o Estado.
Polo Petroquímicos em Camaçari, o Centro Industrial de Aratu, Suape, em Pernambuco, tudo isso iniciativa estatal. Quem foi que fez a Zona Franca de Manaus? Foi o Estado. Né? Quem foi que desenvolveu o agronegócio brasileiro? Foi o Estado, a partir da Embrapa. A Embrapa foi que estruturou todas as condições tecnológicas para o aproveitamento agroindustrial do Cerrado, que até então não se plantava nada no Cerrado. Quem desenvolveu a tecnologia para plantar alguma coisa no Cerrado foi a Embrapa, uma tecnologia pioneira da qual a Embrapa tem a patente que o Brasil vende até hoje para vários países com uma geologia semelhante, como, por exemplo, os países da savana africana. Né? Então, na verdade, o Estado fez tudo isso. Né? Eu fico me perguntando o que é que a indústria, o que é que o capital estrangeiro fez no Brasil. É essa a pergunta que eu faço. O capital estrangeiro nunca fez nada no Brasil. A única coisa que ele fazia era pegar de graça aquilo que o Estado tinha feito. Era pegar de graça aquilo que a sociedade brasileira tinha pago para fazer. Né? O capital estrangeiro nunca construiu nada no Brasil. Nada. Absolutamente nada. Então, quando construía alguma coisa, não chegava nem a ser líder do processo. Por exemplo, as montadoras estrangeiras aqui, Ford, Volkswagen, mas primeiro que elas só pegavam aquilo que o Estado dava de benefício para elas. E depois que elas só começaram a fazer projetos nacionais porque o Estado obrigou elas, porque senão elas não fariam isso. Então eu pergunto, o que é que foi que o capital estrangeiro fez? O que o Estado brasileiro fez foi tudo. E o que o capital estrangeiro fez? Foi nada. E rodovia da época do café. Mas que rodovia da época do café tem até hoje? Mas vou falar, mesmo na República do Café com Leite. A Rio Petrópolis aqui foi construída pelo governo federal, o governo Washington Luiz. Várias rodovias foram construídas. O auge de construção de rodovias foi a partir de Getúlio Vargas. A Belém-Brasília foi com o Juscelino. A Transamazônica foi com o Médici. A Santarém-Cuiabá, o projeto é do Juscelino, mas quem construiu foi o Médici. A maior parte da malha rodoviária brasileira foi feita pelo Estado. Qual é a rodovia feita pelo cafeicultor na época de Dom Pedro? Porra, o que era o Brasil na época de Dom Pedro? O Brasil, na época de Dom Pedro, estava mais perto do Brasil de 1500 do que do Brasil de 1950. A verdade é essa. Quem sempre puxou o desenvolvimento do Brasil foi o Estado. Isso é óbvio. Não precisa nem ser dito. Deveria estar no sangue. Pois é, está aí a consequência da privatização da Telebrás. Porque quando você tinha. A Telebrás era o sistema Telebrás. Então, além da Embratel, que era uma empresa central de telefonia, você tinha as teles estaduais. Aqui no Rio era a Telerge, em São Paulo tinha a Telerge, em Minas era a Telemig, tinha a Teleba da Bahia, tinha a Telma do Maranhão, e por aí vai. Todos os estados tinham a sua própria tele. Ou seja, havia muito mais diversidade de empresas com o sistema Telebrás do que hoje com esse cartel de empresas privadas. E que esse cartel não contribuiu absolutamente nada para a expansão da telefonia no Brasil. Sabe por quê? Porque todos os investimentos na modernização das linhas telefônicas do Brasil, que preparou a expansão da telefonia celular, todas elas foram feitas pela Telebrás nos anos anteriores à privatização. A Telebrás foi privatizada, se eu não me engano, em 98. Então, em 95, 96, 97, a Telebrás investiu massivamente na modernização da sua estrutura. E aí, quando estava tudo nos trinques, quando estava tudo perfeitinho, entregou de graça para esse cartel de teles. Entregou de graça porque essas teles pagaram em moedas podres, ou seja, o Estado brasileiro não ganhou nada, ganhou títulos vencidos como forma de pagamento e ainda pegaram dinheiro no BNDES. Ou seja, além de terem pego de graça, ainda ganharam dinheiro público de uma empresa estatal.
e jogaram as tarifas lá para cima e com a qualidade que todos nós sabemos qual é. Então, o Brasil não tinha nada que ter privatizado a Telebrás. A privatização da Telebrás foi um crime contra o Brasil. O Brasil ia ter telefonia celular de qualquer forma, porque, aliás, a telefonia celular já vinha se expandindo com a Telebrás, já vinha se expandindo aceleradamente. A privatização da Telebrás foi um verdadeiro roubo, foi uma pilhagem do patrimônio público e que privou o Brasil de um dos seus principais instrumentos de desenvolvimento. E, além disso, entregar o setor de telecomunicações ao setor privado é entregar um setor sensível para a segurança nacional a grupos privados estrangeiros. Então, como é que a gente vai falar de segurança nacional quando grupos estrangeiros controlam as nossas telecomunicações, controlam o fluxo de informações que circula dentro do país? Era por isso que a Constituição de 1967, veja bem, de 1967, a Constituição do regime militar proibia concessão de telecomunicações a grupos estrangeiros. Por quê? Porque entendia que telecomunicações é um setor vital para a segurança nacional. O meio de circulação de informações é básico para o país se manter soberano. Se isso está entregue ao estrangeiro, você está entregando as informações do Brasil ao estrangeiro. Ou seja, o estrangeiro, a partir das teles privadas, sabe tudo o que acontece aqui dentro. Então, para a gente falar de soberania nacional de proteção da Amazônia, a gente tem que falar também num sistema estatal, num sistema nacional de telecomunicações que passa necessariamente pela recriação da Telebrás. Não esse engano que eu gosto aí do governo Lula, mas uma Telebrás de verdade, uma Telebrás como existia antes da privatização. Quem fez essa transição do analógico para o digital foi a Telebrás, foi estatal. Os grupos privados não botaram um centavo nisso. Eles só pegaram quando o Estado já tinha feito todo o investimento. Isso é dado oficial. Perfeito. A única coisa que o capital privado construiu no sistema rodoviário do Brasil foi construir cabines de pedágio. Exatamente isso. A única coisa que o capital privado construiu foi exatamente foi cabine de pedágio. Porque o capital privado não construiu uma rodovia no Brasil. Nos últimos 100 anos, o capital privado não construiu construiu 1 quilômetro de rodovia no Brasil, mas ainda assim ele pega, por meio de benesses governamentais, a concessão de rodovias sem ter feito nada e ainda ganha dinheiro em cima delas. Ganha dinheiro como? Tributando a sociedade com pedágio. Eu pergunto, qual a atividade empresarial que tem em administrar rodovia pronta? Qual é o risco que uma concessionária de rodovia tem? O risco você tem quando você empreende. Qual é o risco de administrar uma rodovia? Qual é a atividade empresarial envolvida na administração de uma rodovia? Não tem nada. É apenas uma tributação sobre a sociedade através do pedágio garantida pela corrupção estatal. O pedágio é filho da corrupção. A privatização é filha da corrupção. A corrupção é o que cria a privatização e a privatização alimenta a corrupção. Porque não existe outro motivo para privatizar setores estratégicos além de corrupção. É só isso que explica. E é por isso que todo caso de privatização no Brasil é um escândalo. Um escândalo. Enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, transferência ilícita de dinheiro para o exterior, veja o caso do Banestar, que é um grande exemplo disso. O que foi o caso do Banestar? O caso do Banestar foi transferência ilícita de dinheiro sujo da privatização para paraísos fiscais no exterior a partir das contas CC5 do Banco do Estado do Paraná. E aí, quando o PSDB saiu do governo do Paraná, liquidou o Banestado para queimar a prova do crime. Quem defende privatização está defendendo isso. Privatização é necessariamente igual à corrupção, é filha da corrupção e alimenta a corrupção. E quem paga o preço da corrupção somos nós, é a sociedade brasileira.
Mas se é para praticar o que o Adam Smith falava, né? Então os donos do capital eles têm que ter um risco empresarial. O que é que o Adam Smith defendia? O Adam Smith defendia que os empresários concorressem entre si e o Estado protegesse os trabalhadores. O Estado dito liberal do Adam Smith era o Estado que colocava os empresários para concorrer entre si e proteger os trabalhadores, que é o contrário do que o neoliberalismo faz. O neoliberalismo protege os empresários, que são os grandes empresários, que na verdade são os reais donos do poder, e coloca os trabalhadores para competir entre si. É o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, como a gente já tinha falado. Exatamente, privatização é roubo. É essa a definição. E se o Brasil não cresce hoje, é porque o Brasil privatizou as molas fundamentais do país. É porque sucessivos governos brasileiros entregaram para ladrões, muitos deles estrangeiros, o que faz o país se mexer. Olha, o que faz o país se mover não pode estar em mãos privadas, tem que estar em mãos de um Estado para satisfazer o interesse público, para atender o bem comum. Pois é, o que é a FEPASA hoje? A FEPASA foi criada entre os anos 60 e 70, a Ferrovias Paulistas S.A., e depois que foi privatizado, o que aconteceu com as rodovias paulistas? Muitas delas foram desativadas. As ferrovias paulistas funcionavam quando tinha a FEPASA, estatal do Estado de São Paulo. Aí o Mário Covas privatizou a FEPASA, assim como privatizou a Eletropaulo, assim como privatizou a Telesp, assim como privatizou uma série de empresas estatais estaduais fundamentais. E aí, o que aconteceu com São Paulo? Hoje a gente vê a consequência disso. Qualquer chuvinha que dá, São Paulo desaba. Por quê? Porque toda a infraestrutura já foi privatizada. Então, toda a infraestrutura está a serviço de dar lucro para meia dúzia e não de criar a oferta necessária na qualidade necessária para as atividades econômicas transcorrerem normalmente. Não, a venda, que não foi nenhuma venda. Aquilo ali foi uma doação. A doação da Vale no governo falando aí foi uma das coisas mais escandalosas da nossa história. Foi um escândalo. Assim, uma coisa assim inconcebível. Inconcebível. Né? Vou botar novamente aqui o mapa dos recursos minerais da Amazônia. Quando a Vale foi privatizada, tudo isso aqui foi privatizado. A privatização da Vale não foi só a privatização de uma mineradora, foi a privatização do subsolo brasileiro. Privatização a troco de nada. Nada. O Brasil não ganhou absolutamente, não ganhou um tostão com a venda da Vale. Ainda perdeu porque o BNDES que teve que entrar com todos os custos que os grupos compradores da Vale queriam ter. Ou seja, tudo isso tudo aqui, a Vale é que administra. Todo esse subsolo aqui era da Vale. O subsolo, as cartas geológicas do Brasil, que tinham levado décadas para serem mapeadas, tudo isso foi entregue para o capital financeiro transnacional a troco de nada. Então, a privatização da Vale foi um crime de lesa pátria que comprometeu a soberania brasileira sobre a Amazônia. O Brasil começou a perder a Amazônia, avançou a perda da Amazônia a partir da privatização da Vale do Rio Doce. A mina de Carajás, que tem ouro, níquel, cobre, ferro, manganês, que é a maior reserva mineral do mundo, inclusive que ainda não está completamente catalogada. Estima-se aí em alguns trilhões, estima-se aí em vários trilhões de dólares o valor da reserva de Carajás. Estima-se aí que tenha reservas para mais de 1000 anos. Foi entregue
com a privatização da Vale do Rio Doce. O Brasil perdeu tudo isso com a privatização da Vale do Rio Doce. O alumínio, que era da Vale, passou a ser da Norsk Hydro, uma estatal norueguesa. E aí as plantas de alumínio que tinha a Norsk Hydro fechou, as plantas de alumínio que eram da Vale, e o Brasil passou a produzir só a alumina, o óxido de alumínio, que é o derivado de alumínio mais barato que tem, para ser exportado barato para a Noruega, para ir a Noruega produzir os produtos industrializados, os bens manufaturados a partir do alumínio. Esses bens manufaturados eram produzidos no Brasil, na região norte. Quando foi privatizado, deixaram de ser produzidos e o Brasil passou a exportar o óxido de alumínio bruto para a Noruega fabricar os seus bens manufaturados. Então, a venda da Vale do Rio Doce, a doação da Vale do Rio Doce foi um crime de lesa pátria gigantesco. A gente não tem como falar de soberania na Amazônia sem falar sobre a necessidade de reestatizar a Vale do Rio Doce e de renacionalizar o subsolo brasileiro. Se a gente não fala disso, a gente vai estar fazendo demagogia. Falar de soberania da Amazônia sem falar sobre a nacionalização da Vale do Rio Doce é fazer demagogia. A gente tinha que lançar essa palavra de ordem, reestatização da Vale já. Porque sem reestatizar a Vale, a gente não vai para lugar algum e a gente não vai garantir soberania nenhuma sobre a Amazônia, sobre qualquer outra parte do nosso território. Não seria o caso de expropriação, porque expropriação foi a privatização da Vale. A privatização da Vale é que foi a expropriação. Porque a Vale do Rio Doce foi construída pelo Estado brasileiro. Toda a Vale do Rio Doce foi construída pelo Estado brasileiro. Pegou as minas que eram concedidas a Itabira Iron, do Percival Farquhar, e uma nova empresa estatal criada por Getúlio Vargas foi formada, né? E se tornou a maior mineradora do mundo, né, nas décadas seguintes. E isso foi entregue a troco de nada. Então, a expropriação, pegar de volta não vai ser expropriação. Pegar de volta a Vale do Rio Doce é uma questão fundamental para o Brasil pertencer de fato ao Brasil. A expropriação foi a privatização. A privatização é que expropriou a Vale, porque o legítimo proprietário da Vale do Rio Doce é o Brasil, é o povo brasileiro, porque foi o povo brasileiro que construiu a Vale do Rio Doce. Toda a Vale do Rio Doce foi construída pelo Brasil. Então, a Vale do Rio Doce foi expropriada quando foi privatizada. A gente pegar de volta, a gente só vai estar tomando de volta aquilo que é nosso. O empresário brasileiro ele tem que estar enquadrado na nação, assim como o trabalhador brasileiro, assim como o Estado brasileiro, assim como tudo mais. Aí você fala assim, o empresário brasileiro deve ser priorizado. Que empresário brasileiro? Porque quando a Telebrás era estatal, a Telebrás tinha a obrigação de comprar o máximo possível de materiais e equipamentos de empresários brasileiros. Quando a Telebrás foi privatizada, essa obrigação sumiu. E aí as teles passaram a comprar materiais e equipamentos de fora do país, particularmente da China. Então, quem é que valorizava mais o empresariado brasileiro? A Telebrás estatal ou as teles privadas? Não existiria empresariado brasileiro sem as estatais. Por quê? Porque foram as políticas de compras das estatais, desde que elas foram criadas, que garantiram o mercado para o empresário brasileiro. O que era o empresário brasileiro antes das estatais? Não existia empresariado brasileiro. Se você não fosse plantador de café, você não tinha nada, né? O único empresariado brasileiro que tinha era plantador de café. Quando a gente pensa na indústria química, indústria siderúrgica, indústria de bens de capital, indústria de bens de consumo, tudo isso só passa a existir a partir da criação das estatais, a partir da criação das leis trabalhistas, ampliando o mercado consumidor brasileiro. Tudo isso é que cria um mercado fundamental para o empresário brasileiro poder surgir e poder atuar. Então, o empresário brasileiro, assim como o empresário de qualquer outro país, ele nasce das iniciativas estatais. A iniciativa estatal é que dá o suporte para o empresário brasileiro.
E a privatização desmonta o empresário brasileiro. Basta ver que a desindustrialização do Brasil coincide com as privatizações, ou seja, o período de maior falência da indústria brasileira coincidiu com as privatizações. Enquanto que quando as estatais eram fortes, o empresariado brasileiro crescia. Então, o que é que beneficia mais o empresariado brasileiro? As empresas estatais ou o privatismo? Pensa um pouquinho aí. Bela definição, Diego. A reestatização da Vale não é expropriação, é resgate de um patrimônio roubado. Exatamente isso. Aqui. A Vale do Rio Doce será o motor para a integração amazônica, será então das jazidas minerais brasileiras que deverão ser construídas as indústrias de beneficiamento e manufatura desses minerais. É exatamente assim. E era assim. Era assim. A Vale do Rio Doce não era apenas uma mineradora. A Vale do Rio Doce era uma companhia industrial que atuava em vários setores. A Vale do Rio Doce atuava na mineração, a Vale do Rio Doce atuava no beneficiamento dos minérios, por exemplo, através da pelotização, da fabricação dos pellets, que são derivados são bolinhas derivadas dos minérios, passa por um processo industrial. A Vale do Rio Doce tinha serviço geológico de primeira linha. A Vale do Rio Doce, a partir da Doce Nave, estimulava a indústria naval brasileira, que era privada. A Vale do Rio Doce tinha plantas de alumínio. A Vale do Rio Doce tinha fábricas de papel e celulose. A Vale do Rio Doce tinha um dos melhores serviços de reflorestamento do mundo. Hoje em dia fala-se muito de engenharia de reflorestamento, a China é líder nisso, mas o Brasil, com a Vale do Rio Doce, era líder em engenharia de reflorestamento nos anos 70 e 80. Eu tenho uma imagem aqui que fala sobre uma imagem de 1989 que fala sobre as atividades da Vale do Rio Doce em todo o país. Eu não tenho ela em mãos agora, mas uma outra ocasião eu mostro. Não, isso aí é conversa fiada. O Estado não tem estímulo, o monopólio, mas quem sempre garantiu o estímulo para o setor privado foi o Estado. Foram as compras das estatais que garantiram o estímulo. Cadê? Por que não existia setor privado forte no Brasil antes das estatais? E não tem nada a ver com monopólio. Quem garantia a competição, aliás, era o Estado. Quando a Telebrás comprava materiais e equipamentos da indústria brasileira, ela garantia a concorrência entre setores industriais brasileiros, entre empresas industriais brasileiras. Passou a ter monopólio quando a Telebrás foi privatizada. Porque quando a Telebrás foi privatizada, além de ter basicamente só Oi, Claro, Vivo e TIM, antes você tinha antes você tinha quase 30 companhias de telefonia. Com a privatização, você passou a ter 4. Cadê a concorrência aí? E essas 4 empresas passaram a comprar materiais e equipamentos de fora. Ou seja, o empresário brasileiro que produzia materiais e equipamentos para a indústria telefônica, para a indústria de telecomunicações, quebrou, faliu. Cadê a concorrência? Você garantiu um monopólio estrangeiro. E assim, o monopólio garante o comodismo, sim. E é o privatismo que garante o monopólio. Você não está conseguindo entender direito a relação. Mas quem disse quem disse em estatizar tudo? Quando a gente fala de mineração, é serviço estratégico. Petróleo é serviço estratégico. A gente não está falando em estatizar fábrica de tênis, fábrica de vidro. Não, isso é do setor privado, fábrica de sapatos. Isso compete, mas isso nunca foi estatal. Nunca foi. Agora, mineração é serviço estratégico. Petróleo é serviço, rodovia é estratégico, infraestrutura é estratégico. E nada disso o setor privado tem competência para atuar. Não estou falando que o setor privado tem que deixar de existir, que o mercado não tem que existir, mas o mercado tem que estar enquadrado no conjunto da nação. E só quem pode enquadrar o mercado no conjunto da nação é o Estado. Né? E o Estado tem que atuar em setores estratégicos, como, aliás, atuava antes. A Vale do Rio Doce criava mercado. O Estado é que criou o mercado, aliás. Quem é que criou o mercado para a indústria de bens de capital no Brasil, para a indústria privada de bens de capital? Foi o Estado. Quem foi que criou o mercado
para a indústria de construção civil, indústria de material de construção? Foi o Estado. Ou você acha que empresa de fabricantes de cimento, fabricante de EPI, fabricante de alimento, que tudo isso não ganhou com as obras públicas de infraestrutura? Quantas empresas privadas a Eletrobras não contratou com a construção de Itaipu Binacional, com a construção de Tucuruí, de Sobradinho, das grandes hidrelétricas brasileiras. E existia mercado para essas empresas antes? Não. Quem criou foi o Estado a partir do investimento, que é o investimento público que cria mercado para o setor privado. É assim no Brasil e é assim em qualquer país do mundo. É assim nos Estados Unidos também. Os grandes investimentos privados nos Estados Unidos são feitos a partir de financiamentos do Pentágono. São feitos a partir de empreendimentos do Pentágono. O Brasil não é exceção. Essa é a regra. Concordo plenamente. E educação, então, é um setor que não pode ser entregue de forma nenhuma ao estrangeiro, porque a educação diz respeito aos valores e à mentalidade. E os valores e a mentalidade do Brasil têm que ser voltados em benefício do Brasil e não em benefício de outros países. Porque sem valores e sem mentalidade não se faz mais nada. A economia que se tem é uma consequência dos valores e da mentalidade que se tem. Então, uma economia nacional precisa de valores e de mentalidade nacionais, porque a economia é uma obra humana. E o ser humano ele age por meio de valores de uma mentalidade que são construídos em grande parte pelo sistema escolar e também pelo sistema de mídia, pelo sistema informacional. Por isso que educação, mídia, telecomunicações, tudo isso tem que ser nacional e preferencialmente estatal, que é para adequar tudo isso aos critérios nacionais. Porque se a gente não adequa isso tudo aos critérios nacionais, a gente tem o entreguismo dos valores. E o entreguismo dos valores é o primeiro entreguismo para depois se realizar o entreguismo dos recursos físicos e do território do país. Indústria automobilística tem que ser privada. Ninguém está falando aqui em estatizar a indústria automobilística. Mas a indústria automobilística tem que ser nacional. A gente tem que ter mais Gurgel e menos Ford. Até porque a Ford já saiu do Brasil mesmo. Então não adianta chorar aí pedindo mais capital estrangeiro, porque o capital estrangeiro não quer investir no Brasil. Então a gente tem que ter o capital nacional. A gente tem que ter mais Santa Matilde e menos Volkswagen. A gente tem que ter mais Puma e menos Fiat. A gente tem que a gente tem que reestruturar a nossa indústria automobilística a partir da liderança de empresas privadas nacionais. Não é assim nos Estados Unidos? Não é assim na França? Não é assim na Itália? Não é assim na Suécia? Não é assim na Alemanha? Tem que ser assim no Brasil também. Não é assim na China? Não é assim no Japão? Não é assim na Coreia? Então, e a gente tem que ter uma indústria automobilística, inclusive, que esteja presente em todas as regiões do Brasil, inclusive na Amazônia. A gente já tem a Zona Franca de Manaus, que é um importante polo de produção automobilística, carros de passeio, motocicletas. Isso precisa ser expandido. Aliás, a Zona Franca de Manaus foi um grande empreendimento de integração industrial, de descentralização industrial do Brasil. E outras zonas francas precisam ser criadas ao longo da Amazônia, porque a Amazônia só será brasileira efetivamente se ela estiver integrada à economia nacional brasileira. Se houver uma expansão demográfica brasileira dentro da Amazônia e se, evidentemente, houver também uma estratégia de proteção ambiental. E tudo isso pode ser conciliado. Né? Uma ideia bastante interessante seria criar uma grande empresa estatal de tecnologia ambiental, uma Biobras, vamos chamar assim. E por que ela seria importante? Ela seria importante para se
aproveitar todo o potencial econômico da Amazônia e para que esse potencial fosse aproveitado sem prejuízo da proteção ambiental, ou seja, para o Brasil produzir tecnologia ambiental, despontar como país líder nesse setor, sem prejuízo da preservação do bioma, dos ecossistemas para as gerações futuras. Então, um caso muito interessante que a gente poderia se inspirar para poder ver isso aqui é o caso, por exemplo, a Suécia tem uma empresa estatal de floresta. E o que de recursos florestais. E a partir dessa empresa estatal, o Estado cria os meios para incentivar toda uma economia nacional de biotecnologia, de tecnologia de ponta, com a preservação ambiental. Aqui no Brasil a gente já tem a Embrapa, mas a Embrapa poderia ser incorporada nesse sistema Biobras com várias empresas locais e regionais. Assim como a Telebrás fazia com o sistema de telefonia, a gente poderia ter uma Biobras para criar uma série de empresas locais, regionais, que trabalhem essa tecnologia agrícola. Né? Então, a gente vê aqui o caso da Sveaskog, que é essa empresa estatal sueca. A Sveaskog é a maior proprietária florestal da Suécia e vende toras, madeira para celulose e biocombustível para clientes, principalmente nas indústrias de papel, de papel e celulose e serraria. Então, a Sveaskog é uma empresa estatal que ela tem é a maior proprietária de florestas da Suécia e produz toras, madeira para celulose e biocombustíveis, e assim estimula a indústria nacional de papel, celulose e serraria. Por que a gente não cria uma Sveaskog para a Amazônia? Por que a gente não cria uma empresa estatal para a gestão florestal de acordo com critérios de desenvolvimento econômico da região? Quando a gente pensa em garantir a soberania brasileira na Amazônia, a gente tem que garantir uma estratégia de inserção do Estado na Amazônia, já que o Estado é o principal instrumento, o principal setor capaz de garantir a soberania brasileira na Amazônia. E para isso tem que haver uma ocupação econômica e demográfica. E para isso tem que se aproveitar os recursos da região para agregar valor, gerar conhecimento e gerar riqueza, gerar renda para todos dentro da Amazônia. Então, a gente pega aí um exemplo estrangeiro que pode ser muito melhor aproveitado aqui dentro, porque a gente tem a Amazônia é infinitamente maior do que as florestas da Suécia. Né? Então, mas a gente vê aí como a Suécia consegue dar, a partir de uma empresa estatal, consegue criar incentivos para o desenvolvimento econômico a partir dos seus recursos naturais. Isso é criar as condições da soberania nacional. Isso é aproveitar os recursos naturais do país e, ao invés de entregá-los para o exterior, orientá-los para a industrialização dentro do país e dentro da região. Então, a gente vê aqui, Sveaskog também trabalha com transações de terras e desenvolve a floresta como um local para caça, pesca e outras experiências baseadas na natureza. A Sveaskog é líder de mercado sueco em regeneração florestal e mudas através da Svenska Skogsplantor. Né? Até porque skog em sueco é floresta. Aqui, a condução de operações florestais, o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios e aplicações para matérias-primas de madeira, produtos de madeira e terra florestais são uma grande responsabilidade. O desenvolvimento sustentável permeia todos os aspectos dos negócios da Sveaskog. Então, a gente vê aí como uma empresa estatal opera
utilizando os recursos naturais do país como base para o desenvolvimento nacional. Imagina se a gente tivesse aqui no Brasil uma Biobras estatal incorporando Embrapa, com parceria com universidades, com empresas brasileiras, para transformar toda essa biodiversidade da Amazônia em alavanca para o nosso desenvolvimento. Imagina o quanto que a Amazônia não iria se desenvolver. Imagine a Biobras utilizando a Amazônia como plataforma para vários polos tecnológicos na área de biotecnologia, tecnologia florestal, tecnologia agrícola, engenharia de reflorestamento e tudo isso. Imagina o quanto que o Brasil não ganharia com isso. Imagina o quanto o Brasil não se desenvolveria. Isso sim seria utilizar os recursos do Brasil em favor dos brasileiros. Em vez de pegar os nossos recursos naturais e exportar para outros industrializarem, a gente industrializaria aqui dentro mesmo. Né? Dentro de um plano nacional garantido por instrumentos de Estado eficientes. A gente vê aí, pelo caso das Viascog, como o Estado pode ser o grande fomentador de uma indústria nacional de alta tecnologia baseada em recursos naturais. Agora, se as Viascog já faz toda essa diferença para a sociedade, se imagina que uma Biobras não faria para o Brasil. Imagina o quanto desenvolvimento que o Brasil não conseguiria a partir do aproveitamento amazônico. O Brasil iria se alçar a um outro patamar de desenvolvimento de tecnologia. O Brasil, consequentemente, teria muito mais condições de promover a sua indústria de defesa, uma vez que a indústria de defesa está diretamente ligada com a indústria civil do país. Então, o Brasil não apenas cresceria economicamente, como ainda garantiria meios de se proteger e de defender a Amazônia da cobiça internacional. Então, aqui o Teixeira Mendes, lembrando aqui, que a Holanda, que deve ter um território do tamanho do Espírito Santo, tem a segunda maior agroindústria do mundo. Merece um estudo de caso? Com certeza. A agroindústria da Holanda começou a se desenvolver no século XVI, a partir principalmente dos investimentos públicos na construção de canais, de diques e de polders, porque grande parte da Holanda está abaixo do nível do mar. Então, lá o poder público teve que atuar, criando toda uma engenharia de canais, de diques e de polders para evitar que a Holanda fosse alagada. E foi a partir dessa engenharia de construção civil criada pelo Estado que a agricultura holandesa pôde se desenvolver. Fora que as municipalidades holandesas tinham vários institutos tecnológicos, o que a gente chama, o que a gente tem hoje de Embrapa, esses países já tinham há muito tempo atrás. E foi assim que eles conseguiram desenvolver a sua agroindústria, que já no século XVI era uma das mais competitivas do mundo, e aí criou os recursos, o capital, para ir se ajustando às revoluções tecnológicas que aconteceram sucessivamente. É essa a explicação do sucesso agroindustrial da Holanda. Então, a gente vê que é possível, sim, utilizar os recursos naturais do país como base para o desenvolvimento. Então, a gente vê aí pelo exemplo das VEASCOG, que eu acho um exemplo formidável para a gente pensar uma estratégia de aproveitamento industrial da biodiversidade amazônica, que passa, inclusive, pela preservação da Amazônia, porque a natureza amazônica também faz parte do patrimônio brasileiro. O patrimônio brasileiro não é só aquilo que pode ser aproveitado economicamente, mas é aquilo também que embeleza o país. A natureza como fator embelezador, a natureza como uma dimensão da própria constituição do ser brasileiro, uma dimensão do sagrado brasileiro, também faz parte do nosso patrimônio. Então, a gente tem que unir o útil ao agradável. A gente tem que unir aquilo que é funcional para o nosso desenvolvimento, aquilo que faz o nosso país ser mais bonito, ser mais habitável, ser mais saudável. E para isso a gente precisa de uma estratégia política, a gente precisa de uma estratégia de Estado, que não vem em substituição ao setor privado, mas que venha como um fator de impulsionamento de um setor privado nacional. Porque o setor privado nacional vinculado ao Brasil, vinculado ao povo brasileiro, nascido da nossa terra e da nossa gente, o único que pode ser capaz de dinamizar a nossa economia. Não é o capital estrangeiro que vai fazer isso, porque o capital estrangeiro nunca faz isso em local algum. O
capital estrangeiro, no máximo, deve ser acessório e um meio da gente conseguir acesso mais rápido à tecnologia através de requisitos de transferência de tecnologia. Fora isso, capital estrangeiro é uma grande ilusão que só vem em benefício de outros e não de nós. Então a gente vê, imagina uma Viascog brasileira, o quanto que não estimularia a nossa indústria. Se as Viascog já estimula pra caramba a indústria sueca, imagina uma Biobras brasileira, através de toda essa imensidão amazônica, o quanto de indústria e tecnologia a gente não conseguiria. A gente já tem meio caminho andado, porque a gente já tem Embrapa e tudo mais, mas a gente precisa de mais do que uma Embrapa. A gente precisa de um sistema. A gente precisa de um sistema Biobras para viabilizar o desenvolvimento da Amazônia. E junto a isso, além de um sistema Biobras, a gente precisa da nacionalização do subsolo e de meios empresariais para operar isso através da nacionalização da Vale do Rio Doce. A gente precisa de todo um conjunto de obras de infraestrutura hidrelétricas, usina nuclear. Porra, tem urânio em Roraima. Se tem urânio em Roraima, por que não tem usina nuclear em Roraima? Se tem urânio em Roraima, então tem que ter meios de aproveitar industrialmente esse urânio. A gente tem que ter polos industriais e polos de produção de energia a partir do urânio em Roraima. E a partir dessa energia gerada, fomentar o crescimento de outras indústrias, de outros serviços, de outros ramos de produção. Se a gente tem tantos minérios na Amazônia, por que a gente não tem indústrias lá para beneficiar esse minério, gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida, criar uma classe média, promover uma descentralização demográfica com a classe média de Rio, São Paulo, indo morar no Amazonas, em Roraima, no Amapá, para poder trabalhar nessas indústrias, nos cargos técnicos que lá forem criados, a partir dessas estratégias de desenvolvimento industrial, a partir dos recursos naturais da região. Né? Por que a gente não pensa em criar uma indústria farmacêutica a partir da biodiversidade amazônica? Por que a gente não cria uma indústria de engenharia de reflorestamento a partir das condições biológicas da Amazônia? Por que a gente não cria ainda mais uma estrutura, uma indústria naval a partir dos portos fluviais da Amazônia, que já existe, aliás, mas ainda não é suficientemente desenvolvido. Aliás, o amigo aí, o John Wick, né? O John Wick deveria ter em mente que muitos dos portos fluviais na região amazônica foram criados pela Portobras, que foi uma estatal de construção de portos e estaleiros criada pelo presidente Ernesto Geisel, em 1975. Então, esses portos e estaleiros que produzem navios a partir de empresas privadas foi construída pelo Estado. O Estado é que tomou a iniciativa de criar portos e estaleiros na região para a iniciativa privada poder operar, o que mostra que não existe oposição entre Estado e mercado, mas o desenvolvimento do país exige uma complementaridade entre Estado e o setor privado. Né? E agora, com a BR do Mar, que o Bolsonaro assinou, o Bolsonaro libera a importação de navios feitos de fora para navegação de cabotagem e, portanto, desemprega esses portos estaleiros fluviais que produzem navios de cabotagem. Ou seja, a BR do Mar, para beneficiar o mercado, acaba prejudicando os fabricantes nacionais de navios de cabotagem que produzem nesses estaleiros fluviais criados pela Portobras. A BR do Mar é tão nefasta que ela não exige sequer uma participação mínima de tripulantes brasileiros. Ou seja, ela desnacionaliza completamente a navegação de cabotagem e destrói a nossa indústria naval de cabotagem que é fabricada nesses portos fluviais. Por que a gente não recria a Portobras para construir mais portos fluviais na Amazônia para beneficiar mais a indústria privada nacional de construção de embarcações de cabotagem? Tudo isso faz parte de uma estratégia de desenvolvimento da Amazônia e de garantia da soberania brasileira na Amazônia, para que os recursos da Amazônia sejam utilizados em favor do Brasil e para que o Brasil possa estender a sua influência na Amazônia e, assim, tirar de lá as influências externas que conspiram para alienar a Amazônia do Brasil.
Com certeza, a Amazônia é nossa e deve ser nossa. Muito obrigado, Fernando. Seja bem-vindo. E um grande prazer contar contigo. Diego Abreu lembrando, o novo porto de Tocantins e de Benjamin Constant, ambos na Amazônia, foram construídos pela Portobras. A Portobras construiu dezenas de portos fluviais. E uma das principais razões de ser desses portos fluviais era a construção de embarcações para a navegação de cabotagem. E agora o Bolsonaro, com a BR do Mar, praticamente liberando, abrindo para o estrangeiro a navegação de cabotagem, faz com que as embarcações de cabotagem sejam compradas lá fora e não aqui dentro. Ou seja, vai acabar com essa dinâmica econômica da Amazônia, que foi criada por uma iniciativa de uma empresa estatal, a Portobras, no governo Geisel. Com certeza, nisso eu concordo absolutamente. Mas para a gente populacionar a Amazônia, a gente vai ter que desenvolver a Amazônia. São duas coisas que têm que vir juntas. Não adianta chegar para as pessoas e falar assim: ó, sai de São Paulo, sai do Rio e vai para a Amazônia. Vai para a Amazônia fazer o quê? Tem que ter alguma coisa para fazer lá. E aí você tem que ter toda uma estrutura de emprego, de infraestrutura, de educação, de recursos de lazer, né? E tudo isso precisa ser. Quem é que vai construir isso? Vai ser a Luísa Trajano? Vai ser o BTG Pactual? A XP? Não. Isso tudo tem que partir de uma iniciativa estatal. É o Estado que tem que tomar essa iniciativa, porque sem isso não vai rolar. A gente precisa criar também uma série de outras instituições. A gente precisa também criar uma série de outras instituições. Não apenas empresas estatais, centros de tecnologia. Tá? Isso tudo é importante também. Mas a gente precisa criar outras instituições. Mas a gente precisa fazer uma reforma tributária para homogeneizar o mercado nacional, para unificar o mercado nacional. A gente tem que acabar com o imposto interestadual. O imposto interestadual é um crime contra a nação, porque isso cria barreiras alfandegárias dentro do país. Isso isola um estado do outro. A gente tem que acabar com os impostos interestaduais, fazer o que o Getúlio fez. O Getúlio acabou com os impostos interestaduais. Foi também o que a Alemanha fez antes de se unificar. O Zollverein, a União Alfandegária Alemã, que foi o que impulsionou a industrialização da Alemanha no século XIX, foi exatamente isso. Aqueles principados, aqueles países alemães, todos derrubaram suas barreiras alfandegárias entre si e criaram uma barreira alfandegária única em relação ao exterior. E assim criaram as condições para criar um mercado nacional e assim se industrializar. O Brasil fez isso com Getúlio, acabou com os impostos interestaduais, ficou só um imposto único em relação ao exterior. A gente precisa retomar isso para criar um mercado nacional. A gente precisa criar um livre mercado dentro do Brasil. O livre mercado tem que ser para dentro do Brasil, não para fora. A gente tem que se proteger do exterior, a gente tem que ter tarifas protecionistas em relação ao exterior, mas aqui dentro criar um livre mercado para os produtos e mercadorias circularem livremente dentro do país e assim poder encontrar a sua melhor utilização dentro do Brasil. Hoje, o que acontece é o contrário. A gente tem um livre mercado em relação ao exterior, então os produtos do exterior, da China, chegam aqui livremente, e aqui dentro do Brasil a gente tem estados protecionistas, estados que competem entre si, guerra fiscal entre os estados, o que inviabiliza qualquer proposta de desenvolvimento efetivamente nacional, porque isso fragmenta o mercado nacional em vários mercados locais que não se comunicam uns com os outros. A gente tem que colocar o interior do Brasil em comunicação entre si e proteger o Brasil em relação ao exterior. Esse é um aspecto. Outra coisa, tem que criar uma estrutura administrativa eficiente para a gente poder entrar na Amazônia. Então, a gente precisa de uma logística, a gente precisa de uma infraestrutura, a gente precisa de gente capaz, de gente competente para administrar isso. Então, a gente tem que ter uma reforma administrativa para dotar o Estado brasileiro do instrumental necessário para poder fazer essa tarefa de ocupação econômica e demográfica da Amazônia. A gente precisa de uma reestruturação das nossas Forças Armadas para poder defender a Amazônia, porque a defesa
militar da Amazônia compete às Forças Armadas. E a gente precisa das Forças Armadas também, inclusive com seus centros tecnológicos, com sua capacidade industrial dentro da Amazônia, para firmar a presença militar na Amazônia e garantir que a Amazônia seja do Brasil, para afastar a influência estrangeira do Brasil. Porque ONG não tem bomba atômica. ONG não tem arma. Então a gente precisa de uma estrutura militar para a gente poder se impor. E essa estrutura militar precisa estar lastreada numa estrutura desenvolvimentista, porque a indústria militar e a indústria civil se relacionam entre si. Junto também com uma estrutura diplomática para fazer a competente defesa do Brasil no exterior. Enfim, o Brasil precisa de toda uma estruturação institucional para garantir que a Amazônia seja do Brasil e para garantir que a Amazônia seja do Brasil, seja um eixo de integração continental da América do Sul, em que o Brasil tenha e possa exercer a sua liderança natural. Então, algumas dicas de leitura aqui para a gente pensar a questão amazônica. Tem esse livrinho aqui, muito bom, A Amazônia e a Cobiça Internacional, cujo título, inclusive, batiza a nossa conversa de hoje, escrita pelo Arthur César Ferreira Reis, que foi governador do Amazonas. Esse livro é muito bom porque ele narra o histórico, desde o século XVI até os anos 70, o histórico de intromissão estrangeira na Amazônia, o histórico da cobiça internacional na Amazônia. Então, ele, nas palavras dele, ele diz: a Amazônia está na mira de organismos internacionais que veem nela o espaço disponível do futuro. É o que a gente está vendo hoje. Ele escreveu isso nos anos 70. Né? Essa edição aqui da Civilização Brasileira, em particular, é de 82, mas é a quinta edição. Então, de fato, a Amazônia é vista pelos organismos internacionais como uma reserva do futuro. E, de fato, ela é uma reserva do futuro, só que ela é nossa. E ela tem que ser uma reserva do futuro para o Brasil, e não para os americanos, não para os franceses, não para os ingleses, não para os chineses, não para quem quer que seja. Tem que ser uma reserva do futuro para nós. E, para isso, a gente tem que defender a Amazônia. Né? A gente tem que defender a Amazônia por meio de todas essas coisas que a gente tem falado. Aí. E uma coisa muito importante, eu já falei isso, mas é bom ressaltar: para desenvolver economicamente a Amazônia, tem que desenvolver com o capital nacional, porque o capital estrangeiro é sempre um biombo de influência estrangeira na região. Então tem que ser com capital nacional para que as pessoas da Amazônia falem português, se identifiquem com o Brasil, estejam vinculadas com instituições do Brasil. O desenvolvimento do Brasil como um todo tem que ter como base o capital nacional, porque só o capital nacional, em parceria com o Estado, é que é capaz de promover um desenvolvimento real. Mas em regiões críticas, como a Amazônia, então, é fundamental que haja o capital nacional. O estrangeiro tem que ser ao máximo tem que ser o máximo possível vetado na Amazônia para não trazer os interesses de outros países para dentro da Amazônia. Então a gente não tem que ter uma Fordlândia dentro da Amazônia. A gente tem que ter uma Gurgelândia dentro da Amazônia. Né? A gente tem que ter empresas do Brasil, nem que a gente tenha, sei lá, a Havan, a loja da Havan, mas é uma loja brasileira dentro da Amazônia. É o capital brasileiro na Amazônia. E a gente tem que ter a Amazônia como patrimônio nacional, tem que ser desenvolvida e ocupada por nacionais, segundo interesses nacionais, e não segundo interesses externos. Então, esse livrinho aqui, Amazônia e a Cobiça Internacional, é muito bom para pensar esse histórico e as possibilidades reais. Então, a gente vê por esse livrinho aqui que não existe teoria da conspiração quando o assunto é a cobiça internacional sobre a Amazônia. Existe a prática da conspiração, que é uma prática secular, uma prática de vários séculos e que continua em marcha. Esse processo não acabou. Tem esse outro livro aqui, Uma Geopolítica Pan-Amazônica, do general Carlos de Meira Matos, publicado pela Bibliex, pela Biblioteca do Exército, que além de trazer as questões que o Arthur César Ferreira Reis traz, inclusive ele cita o Arthur César
Ferreira Reis, esse livro também situa a Amazônia como o epicentro de uma estratégia geopolítica brasileira para se alçar a condição de potência mundial. Ou seja, a mensagem central do general Meira Matos é a de que o Brasil, para se realizar como potência mundial, precisa se realizar como nação amazônica e, para isso, precisa ter uma estratégia de interiorização da sua economia e da sua demografia para dentro da Amazônia, para incorporar a Amazônia à dinâmica brasileira e utilizar a Amazônia como plataforma para o desenvolvimento nacional. Essa é a mensagem para o desenvolvimento nacional e também para a integração sul-americana. Por isso que ele fala uma geopolítica pan-amazônica, integrando todos os países amazônicos em torno da liderança natural do Brasil. Então, o Carlos Meira Matos pensou muito bem como o Brasil pode aproveitar a Amazônia para os seus objetivos geopolíticos, baseados, evidentemente, em estratégias econômicas, sociais, né? E tem também um artigo do meu amigo Carlos Velasco, que até escreveu o artigo inspirado no vídeo que eu fiz para o canal Arte da Guerra sobre o Pirara. Vou ver aqui. Está abrindo aqui. Esse artigo aqui, muito bom, do Carlos Velasco. Vou aumentar aqui. Aqui, o mapa do Pirara. Foi essa área aqui que o Brasil perdeu. Foram esses 19 mil quilômetros quadrados que o Brasil perdeu para a Inglaterra. E se a gente não quiser que se formem outros piratas, a gente vai ter que ter uma estratégia de defesa e de desenvolvimento da Amazônia. Aqui. Essa conclusão aqui do Carlos Velasco é fundamental. A grande lição a tirar é que o Brasil foi, e sempre será atacado quando estiver fraco e desunido, e a Amazônia é o alvo prioritário. E é o alvo prioritário por tudo que a gente já viu aqui. A Amazônia é a chave do Brasil para ser uma grande potência, mas, ao mesmo tempo, ao menos enquanto não for completamente integrada à nação, é o seu ventre mole, ou seja, é o seu ponto vulnerável para o ataque externo. Está mais do que na hora de ganharmos musculatura. Então, essa conclusão do artigo do Carlos Velasco é fundamental e eu utilizo também como conclusão para essa nossa conversa, né? Ou seja, a desunião política que o Brasil vive hoje é o chamariz para os ataques estrangeiros na Amazônia. Não é à toa que os ataques estrangeiros à Amazônia estão recrudescendo no momento que o Brasil está mais dividido politicamente, porque quem está dividido está fraco, quem está fraco não tem condição de se defender, e quem não está em condição de se defender, mas ao mesmo tempo tem muito o que defender, passa a ser alvo fácil daqueles que querem atacar e espoliar o Brasil, né? E a Amazônia é a chave do Brasil para ser uma grande potência, mas também é o ponto fraco do Brasil, porque esse ponto ainda não está plenamente vertebrado e integrado ao Brasil. Então, compete ao Brasil criar estratégias para vertebrar e integrar a Amazônia, e assim temos meios de defender, temos meios de garantir que a Amazônia seja brasileira, meios de garantir que 50% do nosso território continue sendo brasileiro, meios de garantir o nosso território, meios de impedir que outros piratas surjam. Então, desenvolver a Amazônia é fundamental e o Brasil precisa se realizar enquanto nação amazônica para poder desenvolver todas as potencialidades que lhe são inerentes. Então, recomendo muito esse artigo do Carlos Velasco, que está publicado no jornal Puro Sangue. O título do artigo é Reflexões a respeito da questão do Pirara. Vou deixar o link na descrição do vídeo daqui a pouco, né?
É isso aí, o Brasil precisa ter armas nucleares do porte da Rússia. Como eu falei no vídeo do canal Arte da Guerra, o Brasil somente se realizará como nação amazônica no dia que se realizar como nação nuclear. Quando o Brasil tiver meios para se defender por meio do único meio realmente efetivo, que é a bomba atômica, aí sim o Brasil terá meios de se defender plenamente dos ataques estrangeiros contra a Amazônia e de garantir que a Amazônia seja do Brasil e, portanto, de utilizar a Amazônia em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. E Diego aí, sempre muito exato, né? Acima de tudo, viva o Brasil. Viva a Amazônia, porque sem a Amazônia não tem Brasil. Né? Se o Brasil perde a Amazônia, o Brasil perde a si próprio. O Brasil perde a si próprio porque ele não terá como garantir absolutamente mais nada do que lhe restar enquanto Brasil, porque terá sempre uma frente estrangeira encravada nele para roubar o restante. É isso aí, Vitor. Brasil acima de tudo. E para o Brasil estar acima de tudo, a Amazônia brasileira precisa ser do Brasil. Temos que dar um chega à cobiça internacional sobre a Amazônia e garantir que a Amazônia seja do Brasil para garantir que o Brasil continue sendo do Brasil. Então é isso aí. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Um bom restante de semana a todos. E até a próxima.